Você é lembrado como Octane na série de TV Silgan Buddies. Qual é a sensação de ter participado de um trabalho tão culto que ainda é falado e lembrado? Uma das melhores obras da época. São obras filmadas em condições muito limitadas. Não existem muitas obras de culto desse período, mas é claro que Silgan Buddies sempre teve um lugar especial na minha vida. Tão lindo, tão lindo. Não sei porque é que entrou neste setor depois de se formar no Departamento de Turismo e Hotelaria, nem porque é que estudou o Departamento de Turismo e Hotelaria. Não existia tal coisa de ser ator em minha mente. Eu tive outros sonhos. Minha mãe, você sabe que sou um artista de música clássica turca. Um dia cheguei da escola, minha mãe tinha amigos gestores em casa, eles estavam conversando. Eles me ligaram e disseram: Senk, uma nova garota está chegando. Ela tem uma voz e músicas lindas. Vamos gravar um vídeo para ela. Achamos que deveríamos deixar você tocar. Eu disse: o que vou fazer? Não posso fazer isso, não importa. Eles insistiram. Por insistência deles, atuei no vídeo de Likan de Ildstiob. Então, de repente, o clipe explodiu. Foi assim que minha aventura na tela começou. Depois participei da comédia absurda de Kandemir Konduk. A vida da transmissão terminou no 8º episódio. Depois, Kandemir Konduk iria recomeçar um projeto, mas naquela época recebi a oferta de Silgan Buddies. Fiz um acordo com Silgan Buddies e a aventura de Silgan Buddies começou e continuou por muito tempo. Acho que você tem alguns arrependimentos do Vale dos Lobos. Não vamos chamar isso de arrependimento. Eles queriam se encontrar comigo para esse projeto, mas eu tinha que cumprir o serviço militar naquela época. Eu iria entrar para o exército ou começar um projeto. Conversei com algumas pessoas e elas disseram: se você começar o projeto, eles podem vir e tirar você do set. Foi por isso que decidi entrar para o exército. Sorte ou azar, não sei. Todos que participaram desse período tiveram muito sucesso. Foi o destino deles. Na verdade, não vejo isso como um arrependimento. Ao olhar para você, ele pergunta: uma pessoa nunca envelhece? Eu penso comigo mesmo: deve haver um segredo nisso. Eu durmo na geladeira, risos. Então procuro me cuidar da melhor forma possível. Mudei muitos setores e fiz muitos trabalhos. Trabalhei durante muito tempo em gestão de restaurantes e hotéis. Eu também tenho um período de coaching. Tive ressentimento em relação à indústria. Tive desespero. Também tive dias muito ruins. Mas eu sempre me mantive pronto. Porque no fundo eu pensava que um dia, se algo assim estivesse no meu destino, eu iria vivenciar novamente. Então sempre me mantive pronto. Eu me exercitava e comia de forma saudável. Talvez eu esteja colhendo seus frutos, não sei. Claro, isso se deve em parte à genética. Hoje em dia estamos de olho em vocês com a série Izaré. Em primeiro lugar, estou curioso sobre o seu envolvimento no projeto. Na verdade, meu envolvimento nisso foi um pouco interessante. Tal coisa nunca esteve na agenda. Digamos que foi muita sorte. Um dia, mandamos uma mensagem para nossa produtora, Sra. Nazmia, pedindo um café como este. Eu fui, sentamos e tomamos café etc. E eu estava treinando naquela época. Ele me ligou novamente 2 dias depois. Vamos, quero apresentar a vocês um de nossos diretores que amo muito, disse ele. Fui e conheci a Eudja. Mas quando fui lá, tinha muita gente sentada lá dentro. Ele está sentado em sua mesa ou algo assim. Então eu vim e sentei. Não sei o que aconteceu. Colocaram um texto na minha frente. Como está a sua memorização? Disse o professor Aya. Nada mal, eu disse. Você pode tocar isso para mim? Disse. Com quem vou brincar? Eu disse. Aqui eles disseram, você vai brincar com uma Assine. Aí eu não consigo lembrar o nome dele o tempo todo. Aí fizemos uma cena lá. Ok, boa sorte Xi, disse a Sra. Nazmia.
Que coisa boa! Eu disse, aqui estamos iniciando o projeto, simples assim ou algo parecido. De qualquer forma, deixei todos os meus alunos às pressas e entreguei tudo aos meus outros amigos. Então começamos a filmar e começamos muito rapidamente. Já estávamos atrasados, já passava bastante do início da temporada. Então rapidamente me envolvi no trabalho. Estou feliz por ter feito isso. Então, que tipo de reações você recebe das redes sociais ou do seu entorno? Há realmente muita demanda no exterior. Comparado com Turquia, temos mais fãs no exterior. Na Turquia, principalmente as mães nos observam. Muito amor para todas elas. Eles nos apoiam muito. Tentamos responder ao seu apoio tanto quanto possível. O que esse sentimento de amor significa para você? O amor é cego. O amor se desenvolve rápido e termina lentamente. Como diz o ditado, o importante é o amor. Porque o amor é permanente. E deve ser feito em conjunto com respeito. Porque se faltar um no outro, permanecerá sem graça. Você acredita no impossível no amor? Ou o amor não conhece obstáculos? Acho que não conhece obstáculos. Porque você não deve basear-se em filmes porque são histórias extremas. Algo tem que acontecer aí, especialmente na série. Mas essas coisas não são assim na vida normal. Não é à toa que dizem que o amor é cego. De repente você não vê mundo. Francamente, acho que isso vai ultrapassar um pouco os limites. Porque é uma coisa muito intensa. Esta é uma situação que ocorre inteiramente com hormônios e emoções. O que você acha que se tirarmos da sua vida não vai sobrar nada? Esporte. Realmente? Sim. Não sobrou nada, então não sobrou nada de você? Não vai ficar. Porque esportes é algo pelo qual faço terapia. Tenho um dia por semana livre e nesse dia vou para a academia e não faço mais nada. Qual é a reclamação mais comum que você ouve sobre você das pessoas ao seu redor? Porque você não está ligando hoje em dia. Eles dizem. Você tem algum hábito ou característica obsessiva? Posso ser um pouco obcecado com limpeza. Se houver muitos copos vazios espalhados, isso pode me incomodar. Não tenho muitas obsessões. Aquela coisa que você disse eu nunca poderei tolerar? Sim, a injustiça é algo que não pode ser tolerado. Na verdade, não podemos tolerar muitas coisas hoje em dia. Na verdade, ninguém se tolera, e o mesmo acontece no trânsito. Alguém buzina, eles imediatamente vão tentar bater no homem. Eu não posso tolerar isso. Ninguém tem o direito de usar violência contra ninguém, de xingar alguém ou de tratá-lo injustamente. Você é uma pessoa ciumenta? Não muito. Digamos com moderação. Como você se daria em 10? 5.